Pessoal, meu nome é Gustavo, estou pensando em ir embora do Brasil. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você também deve estar pensando. Até recomendo que você veja o meu último vídeo, onde eu falei dos problemas do Brasil, porque eu acho que não tem saída mais. Porém, eu acho que é interessante a gente agir com a razão e ver se é o momento certo de estar saindo do Brasil, para qual país você vai ir. E por isso eu estou fazendo esse vídeo sem edição, sem nada, porque é uma conversa franca com vocês. Vou compartilhar o meu ponto de vista, espero que ajude vocês e vocês compartilhem de vocês nos comentários também. Se você está pensando em ir embora, provavelmente você pensou inicialmente em Estados Unidos, em Europa. Por que que eu eliminei esses países a princípio para mim? Porque a nossa moeda é extremamente desvalorizada, então, por exemplo, para eu ir com mais tranquilidade até conseguir alguma oportunidade, eu precisaria juntar, vamos colocar, 10 mil euros, 10 mil dólares, o que daria cerca de 60, 70 mil reais. Então, é muito dinheiro para você ir para arriscar lá fora e às vezes não dá certo ou ter algum problema. É muito tempo que você vai passando juntando esse dinheiro. Isso eu digo para quem tem uma condição mais baixa, né? Às vezes você consegue juntar esse dinheiro mais fácil, aí já é outra questão para você. Um outro ponto também seria com relação à cultura contra imigrantes. Se você vai lá para fora, é lógico, se você tem um certo padrão, pode ser que seja mais tranquilo para você, mas na média, a população brasileira, por ser miscigenada e ainda por não ser a população nativa daquela região que você vai, provavelmente você vai sofrer preconceito naquele país europeu, nos Estados Unidos. Então, é um ponto que você deve avaliar também. Então, e fora a distância, se você tem família aqui no Brasil, são lugares muito longes que vai ser difícil para você vir. Então, Deus me livre que aconteça, mas no caso de um falecimento de parente, você vai sequer conseguir ver o velório dessa pessoa devido à distância para chegar. Então, são pontos críticos. Para mim, a princípio, não valeria a pena por esses pontos. Valeria a pena, na verdade, vale, né? Mas são lugares difíceis que a gente vai acabar se deprimindo por ir, a gente vai se matar de trabalhar, não vai ter uma qualidade de vida, tipo assim, de ter tranquilidade, entendeu? Então é um ponto que você deve avaliar. Aí, claro, vai da realidade de cada um. Às vezes para você faz mais sentido, às vezes você ganha em euro, ganha em dólar, às vezes você é profissional da engenharia que vai conseguir trabalho lá, às vezes você é um pedreiro super foda que vai conseguir ganhar bem lá. Então tudo isso é da realidade de cada um. Eu só compartilho alguns pontos que você deve avaliar, que é a moeda e a questão da cultura de lá. Agora, se você acha esses países difíceis, provavelmente deve ter aparecido para você o Paraguai, porque para mim tem aparecido bastante o Paraguai. Os países da América Latina, eles são excelentes para a gente estar indo. Eu, pelo menos, sempre tive aquele mito na cabeça de que o Brasil era o melhor, o Brasil era o maior. É o que eles colocam na nossa cabeça para a gente não ver que o Brasil está regredindo, né? Mas quando você para analisar, você vê que tem muitos países bons. Então, por exemplo, o Chile é um país excelente. Infelizmente, teve um último governo ruim eleito e parece que atrapalhou tudo. Então, eu não iria para o Chile agora. A Argentina é um país excelente. Se continuar com os números da forma que estão, ela tende a melhorar cada vez mais, porém eu acho arriscado porque a política é um pouco instável ainda, então na próxima eleição as coisas podem mudar, então se você ir para lá agora, você pode se decepcionar daqui a algum tempo e ter o mesmo prejuízo que a gente está tendo aqui no Brasil. É... Uruguai é um país excelente, país estável, país com a cultura boa, pessoal tranquilo, tem segurança, tem transporte bom. É o país melhor da América Latina e é o que com certeza eu iria. Porém, o custo de vida lá é muito alto, oportunidades de trabalho. Muitas pessoas que estão lá falam que tem pouquíssimas oportunidades de trabalho e é um país muito longe do Brasil. Muito longe, eu digo assim, é mais longe. Então, esse deslocamento para o Brasil seria mais difícil, mais caro, e você deveria ir para lá, às vezes, se você já tem um emprego garantido, se você às vezes tem uma aposentadoria que ganha bem, ou você consegue trabalhar online, alguma forma que você consiga se manter bem lá, sem passar perrengue. E por último, a gente tem o Paraguai, que provavelmente você imaginava que o Paraguai era aquele país atrasado, que a gente vê nos filmes que é tiroteio, que é aquela confusão, mas muito pelo contrário, o que a gente vê graças ao YouTuber hoje em dia é que o Paraguai é um país que tem
É bastante seguro, um país muito tranquilo e muito estável. E muitos falam que o custo de vida lá é mais baixo também. Então, o que eu vejo como principal vantagem lá e o que me faz virar os olhos e querer ir para lá também é, como eu falei para vocês, distância, o Paraguai está aqui do lado. Então, mesmo a capital, que é quase no final do país, com 2 horas de avião, você tá no sul, sudeste e parte do nordeste já. É, passagem barata, 500, 600 reais a passagem de avião e ela não aumenta muito de última hora. Então, ao contrário do Brasil, que você vai pagar 3.000 reais numa passagem de última hora, lá você vai ter uma variação muito baixa vindo de última hora. Então, você consegue vir para uma emergência de um parente seu ou algo do tipo. Segurança é muito mais seguro do que o Brasil, várias regiões do Brasil. Estabilidade, principalmente. As leis são as mesmas há muitos anos, o partido é o mesmo, as regras são as mesmas, então não é essa loucura do Brasil que qualquer coisa vai mudar, você não sabe o que vai acontecer, vai confiscar seu dinheiro, bota imposto, tira imposto, bota imposto de novo, aumenta imposto, tira ali, coloca aqui, não tem essa confusão. Então, e o pessoal também, todo mundo fala que é muito legal com o imigrante, o pessoal gosta de brasileiro. Então, se você é trabalhador e honesto, com certeza vai ser um país excelente para você ir. Porém, tem alguns pontos que você deve avaliar, porque todo mundo prega como se o Paraguai fosse essa maravilha, o melhor país para ir, mas eu acho que pode não ser para você e você deve avaliar esses pontos, que são os que para mim faz dar um stand-by por enquanto. O que seria custo de vida? Todo mundo lá fala que o custo de vida é menor. Porém, é menor para quem? E é menor aonde? Porque tem cidades que não tem nada e que o custo de vida realmente são mais baixos. Mas, por exemplo, se você é como eu, jovem, solteiro, por exemplo, você vai querer contato com mais pessoas diferentes, você vai querer mais opções de lazer, mais bares, shoppings, e aí provavelmente você vai querer Assunção, que é a capital. Porém, Assunção realmente tem um custo de vida menor, mas menor comparado a São Paulo, menor comparado a Rio, menor comparado a Curitiba. Para mim, por exemplo, que moro na região metropolitana de Belo Horizonte, o custo de vida não é nada menor. Então, o que eu tenho buscado de aluguéis, eu vejo vídeo de pessoas falando sobre aluguel, tem grupos no Facebook, o Facebook Marketplace também tem muitos anúncios. Você vai encontrar na faixa de 1.400 a 1.500 um aluguel de um monoambiente, ou seja, uma kitnet, no centro histórico, em torno desse valor que eu falei para vocês, que não é muito seguro aquela região. Enquanto aqui na minha região eu consigo achar apartamento de 800 reais. Então, pensa a diferença, eu vou gastar 800 reais com moradia aqui, lá eu vou gastar 1.500. Então, é uma diferença bastante grande. Um outro ponto também é lazer. Aqui na minha região, por exemplo, a gente tem muito show, tem muito evento, tem muitos bares, tem shopping, tem apresentação. A gente tem, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro, 5 horinhas de carro, meia horinha de avião, tem praia. A gente consegue, por exemplo, a gente tem muita cachoeira aqui em volta, tem lago, tem rio, tem montanha, a gente consegue fazer trilha. Então, as opções de lazer que a gente tem aqui é muito grande. Coisa, por exemplo, que lá no Paraguai não tem muitas opções de lazer. Então, é algo que você deve colocar na ponta do papel e da sua caneta. Para mim, por exemplo, essa questão do lazer não faria sentido. Outro ponto também, saúde. Os meus pais, eles são idosos e não têm convênio médico. Então, aqui, por mais que o SUS seja precário, eles têm acesso à saúde, eles pegam remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para outras coisas todo mês no posto. Então, querendo ou não, uma economia de 300 reais. Então, eu já tenho convênio, não é o melhor dos convênios, mas eu consigo consultar no hospital a hora que eu quiser, consigo ter uma qualidade melhor de saúde. Então, no Paraguai, não tem SUS, é uma saúde pública que dizem que você sequer pode contar. Convênio, eu não sei dizer para vocês com relação ao preço, com relação à qualidade do atendimento, mas é algo a se avaliar. Será que vocês iriam para lá sem conseguir ter convênio? Ou vocês iriam fazer o mesmo convênio de vocês lá, mas teria, por exemplo, uma saúde de menor qualidade? Então, para mim, por mais que a saúde do Brasil seja melhor, o meu convênio me atende aqui barato, pelo valor menor do que me atenderia lá e com qualidade melhor do que me atenderia lá. E meus pais que ainda não têm convênio, eles têm acesso a uma saúde básica que tem atendido eles por enquanto.
Então, é algo que eu avalio também. Outro ponto seria oportunidade de trabalho. Você está indo mudar de país como? Você quer trabalhar lá no país, você já tem a sua fonte de renda aqui, você quer abrir empresa, isso tudo deve ser avaliado. Por quê? Você vai para países como o Paraguai, que tem pouca oportunidade de trabalho, talvez você vai para lá, não vai conseguir trabalho, vai passar perrengue. Seria melhor, por exemplo, você buscar um país da Europa ou alguma outra região que você consiga ter mais oportunidade de ganhar mais. Da mesma forma sobre CNPJ. Você quer abrir uma empresa lá nesse país e aproveitar os benefícios, aí sim pode ser vantajoso. Agora, se você é como eu, que tem um CNPJ aqui e que você não consegue tirar ele daqui, não seria vantagem, porque no meu caso, por exemplo, eu não consigo dar saída fiscal no Brasil porque eu dependo do meu CNPJ, ele é vinculado à minha profissão, aí ao órgão fiscalizador, e aí eu não consigo, por exemplo, tirar o CNPJ daqui e mover para o Paraguai. Então eu tenho que pagar imposto do CNPJ aqui, por conta disso eu tenho que tirar o meu Prolabore e pagar imposto sobre o meu Prolabore, e a vantagem principal do Paraguai, que é aquela isenção de imposto para a renda externa, ou 10% de IVA, que é o imposto único, sobre o faturamento da empresa, eu não teria esse benefício. Eu estaria condicionado a todos os impostos aqui do Brasil. Então, não faz sentido todo esse benefício financeiro que eles pregam para gente. E outro ponto também é a sua moeda. Aonde que está vinculado sua moeda? Porque o principal ponto aqui do Brasil, principal não, né? A gente tem vários e vários e vários problemas, mas eu digo que um problema grande é a nossa moeda desvalorizada e que vai desvalorizar cada vez mais. Você recebe na moeda do Brasil, igual o meu CNPJ, ele tá no Brasil, eu recebo em real. Eu vou lá para o Paraguai, por exemplo, outro país, eu vou ter que converter o real, que é uma moeda fraca, e vou acabar tendo um prejuízo nesse caminho. E se você ganha em real, pode ser que aconteça isso com você também. Ainda mais se você ganha pouco. Talvez se você ganha, por exemplo, é um concursado, é aposentado, ganha lá seus 10, 15, 30 mil reais. O Paraguai, por exemplo, é excelente, porque o custo de vida é mais baixo e você ganhar em real não vai ser problema. Mas se você ganha 2, 3, 4 mil reais aqui no Brasil, vai acabar tendo um custo de vida alto para você morar lá fora por conta da nossa moeda desvalorizada. Então, o principal ponto que a gente tem que buscar, além de mudar para fora, claro, é a gente trocar a nossa moeda, que seria o quê? Você buscar ganhar em dólar, você buscar ganhar em euro. Então, é o que eu tenho buscado fazer, por conta dessa questão do custo de vida ser mais alto do que aqui na minha região. Por a segurança não ter muita diferença, porque aqui eu não sofro com insegurança aqui na minha região, tão grande quanto em outras regiões. Por ter mais opção de lazer aqui e por meu CNPJ estar vinculado aqui, não faz sentido eu estar indo para lá. Só faria sentido se eu conseguisse converter a minha renda, que é o que eu tenho buscado fazer. Eu tenho buscado algumas opções para conseguir ganhar em euro, ganhar em dólar. E aí sim, eu ganhando em dólar, por exemplo, vamos colocar com um canal do YouTube que paga em dólar. Como estrangeiro, eu levo a minha renda para o Paraguai e aí sim lá eu tenho uma isenção de imposto de renda de externo. Então é uma opção bem legal. Ou você dá saída fiscal e aí você vai pagar um imposto mais baixo lá, são algumas coisas que você consegue fazer. Então você teria aquele benefício da moeda forte e você tem a principal vantagem do Paraguai e do Uruguai também, que seria essas isenções de impostos, impostos mais baixos, então aí sim seria mais vantajoso. E aliado a essa questão de também buscar ganhar em outras moedas mais fortes, o que eu acho interessante você fazer também é buscar transformar o dinheiro que você ganha aqui em uma moeda mais forte. Como, por exemplo, os alimentos são mais caros para mim no Paraguai, o aluguel é mais caro, então, no geral, o meu custo de vida seria mais caro. Então, vamos colocar aí que eu gastaria R$ 1.000 a mais. Esses R$ 1.000 eu posso guardar ele e converter em dólar, investir em ações americanas, igual eu faço, invisto em ETF diretamente nos Estados Unidos, invisto uma outra parte em Bitcoin também. Então, com isso, eu tenho 70% da minha renda toda em outras moedas. Então, por mais que a minha moeda seja fraca,
eu sempre guardo ela para que ela venha se manter de valor comparado com outras moedas assim, e poupar cada vez mais dinheiro para que eu consiga sair definitivamente do Brasil no futuro com mais tranquilidade. Já ganhando em dólar, né, uma moeda mais forte, para poder aproveitar esses benefícios do Paraguai. Já com dinheiro meu guardado, por mais que o real vá se desvalorizar com o tempo, eu internacionalizei parte do meu patrimônio, então eu não vou ter esse prejuízo. E aí sim, eu vou conseguir aproveitar de todos os benefícios que o Paraguai ou outro país oferece. Então eu acho que é algo que tem que ser observado, porque às vezes a gente fica, é porque aqui está censurando, porque a nossa moeda não vale nada. Só que aí você faz uma mudança brusca dessa, e seu dinheiro vai valer menos, você vai ter menos rendimento, às vezes não vai ter oportunidade de trabalho. Então é algo que você deve avaliar. Às vezes vale mais a pena você ficar aqui, investir seu dinheiro para fora, para minimizar esse prejuízo do real Brasil e buscar fontes de renda em dólar, fontes de renda em euro. Ou então vai para algum país da Europa, vai para os Estados Unidos e exerce a sua função lá. Só que aí o que você deve avaliar sempre é que uma vez migrante, sempre migrante. A gente não é nativo do país. Então, às vezes você vai e não se programa muito bem de ter um estabelecimento sempre lá. Você pode ser deportado com o tempo, seus filhos podem ser deportados, igual está acontecendo no Reino Unido, não sei se vocês viram. Estão deportando filhos, vão deportar, na verdade, filhos de pais separados. Então, é um problema grande que deve ser avaliado, tudo deve ser colocado na ponta do papel. E por fim, além de todos esses pontos que eu falei para vocês, que é custo de vida, oportunidade de trabalho, aonde seu CNPJ está vinculado, lazer e proximidade com a família, a gente tem o ponto também de saturação. Vocês devem ter visto, vai aparecer vários vídeos para vocês, já não apareceu, que Paraguai está no hype. Vários youtubers estão indo para o Paraguai, tem gente incentivando. E para vocês terem noção, os dados de 2024, a população do Paraguai era de 7 milhões de pessoas. Enquanto aqui em Minas Gerais, por exemplo, a nossa população é de 20 milhões de pessoas. Ou seja, 13 milhões a mais de pessoas só em Minas Gerais, que é um estado do Brasil. O Paraguai, ele tem um território de 406 mil quilômetros quadrados. Já aqui no Brasil, já aqui em Minas, na verdade, a gente tem um território de 586 mil quilômetros quadrados. Então, a gente tem 180 mil quilômetros quadrados a mais. Então, vocês já sabem qual que é a conclusão disso, né? O território do Paraguai é muito pequeno e a população é muito pequena também. Então, se todo mundo ir para o Paraguai, vários brasileiros irem para o Paraguai, daqui a pouco a gente tem 2, 3, 4, 5 milhões de brasileiros lá, a gente vai acabar, às vezes, perdendo questão de segurança. Pode ser que gere mais insegurança, porque, infelizmente, não só pessoas boas vão para lá. A gente vai ter um problema também, às vezes, de oportunidade de trabalho, que vai ficar mais difícil ainda. A gente vai ter questão do jeitinho brasileiro, que, querendo ou não, vai ser levado para lá. E pode ser que o Paraguai dificulte essa entrada de pessoas brasileiras, dificultar não por conta do Mercosul, mas às vezes pode ser que ele dificulte as formas de conseguir residência para lá. Então, não deve ser avaliado o Paraguai também como esse sonho, eu vou para lá, eu vou ter uma super qualidade de vida e vou ficar lá para sempre. Não, porque com certeza essa super migração de brasileiros vão gerar algum problema. Então, acho que tudo isso vocês devem avaliar, avalie o país que vocês querem ficar para o futuro, se é algo permanente, se é algo constante. Busquem sempre algo que vá melhorar a vida de vocês e não algo que vai piorar a vida de vocês. Façam as coisas tranquilas. Tem que sair do Brasil, sim, realmente, porque o Brasil não tem mais saída, mas façam com tranquilidade, guardem dinheiro, façam o que for melhor para vocês e não só o que alguns youtubers pregam que é melhor para vocês. E é isso. Até semana que vem no próximo vídeo, que eu ainda não sei qual vai ser.